veterinário, você continua fazendo fluidoterapia de qualquer jeito no seu paciente? Já temos a nova diretriz de fluidoterapia, então para de ficar desinformado e vem cá que eu vou te explicar o que tem nela. Essa diretriz deixa pra gente bem claro que fluidoterapia é coisa séria, então a gente precisa entender desde o início. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa entender o que é desidratação, o que é hipovolemia, saber como classificar e aí sim a gente chega lá na parte de como calcular a fluido. Então vamos começar aqui do início. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o nosso paciente, tanto o cão quanto o gato, ele tem a água distribuída, ou melhor dizendo, o líquido distribuído em compartimentos dentro do seu organismo. E quais compartimentos são esses? O principal compartimento, aquele que tem 67% do líquido, é o intracelular. Outro compartimento também bem importante, que corresponde a 25%, é o líquido intersticial. E os 8% restante da água do nosso paciente está no leito vascular. Ai, mas para que eu preciso saber dessa divisão? Você precisa saber dessa divisão porque quando a gente fala que um paciente está desidratado, eu estou me referindo à perca deste líquido aqui, do líquido intersticial. Esse é o paciente que vai chegar lá no consultório para você desidratado, porque vomitou, porque teve diarreia, ele tá perdendo líquido, ó, deste compartimento. Nós temos também um outro tipo de paciente um pouco mais grave, que são aqueles em hipovolemia. E aí, o paciente em hipovolemia, ele tá tendo uma perca aqui, ó, do líquido vascular. Ah, Aline, eu posso ter um paciente que tenha perca ali nos dois? Posso. Esses pacientes mais graves, que têm uma desidratação que muitas vezes não foi tratada e continuou perdendo líquidos, ele pode evoluir tanto para hipovolemia, e se não tratado, o paciente que tem hipovolemia, tem perca de líquido intersticial, ele pode depois começar a requisitar água até, ó, deste compartimento aqui, o que é um estado bem grave. Mas qual que é a diferença? Por que você tá explicando isso aqui? Porque o tratamento é diferente. A diretriz nos diz que nós devemos avaliar se o paciente está hipovolêmico através dessa tabela que eu vou deixar aqui. Prepara o print. E nós devemos avaliar o grau de desidratação levando em consideração percas intersticiais a partir dessa tabela aqui. Prepara o print também. Aí, a partir do resultado da sua avaliação, conforme essas tabelas aí que você printou, você vai conseguir definir se o paciente está hipovolêmico ou normovolêmico, ou se ele está num grau de desidratação. E é importante que você descubra o grau de desidratação de acordo com a tabela, porque você vai utilizar o valor dessa tabela lá na fórmula de cálculo de dose de fluidoterapia. Então, você precisa sim avaliar dessa forma.